Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus, e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Seja bem-vindo ao canal Quem Tem Ouvidos Ouça. Dando continuidade ao nosso último tema do 9º artigo do Credo, creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, trataremos hoje de maneira especial do 4º artigo, do Papa e dos bispos. O Papa, a quem também chamamos de Sumo Pontífice ou ainda Romano Pontífice, é o sucessor de Pedro na sede de Roma, o vigário de Jesus Cristo na terra e o chefe visível da Igreja. O Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro, porque São Pedro reuniu em sua pessoa a dignidade de bispo e de chefe da Igreja, e porque por disposição divina estabeleceu em Roma sua sede e ali morreu. Por isso, quem é eleito bispo de Roma também herda toda a sua autoridade. O Romano Pontífice é o vigário de Jesus Cristo, porque o representa na terra e faz as suas vezes no governo da Igreja. O Romano Pontífice é o chefe visível da Igreja e a dirige visivelmente com a mesma autoridade de Jesus Cristo, que é a cabeça invisível da Igreja. A dignidade do Papa é a mais alta de todas as da terra e dá-lhe o poder supremo e imediato sobre todos e a cada um dos pastores e dos fiéis. O Papa não pode errar, é infalível nas definições em matéria de fé e costumes. O Papa é infalível por causa da promessa de Jesus Cristo e da contínua assistência do Espírito Santo. O Papa é infalível somente quando, na qualidade de pastor e mestre de todos os cristãos, em virtude da sua suprema autoridade apostólica, define uma doutrina relativa à fé e aos costumes e deve ser seguida por toda a Igreja. Quem não acreditasse nas definições solenes do Papa ou ainda duvidasse dela, pecaria contra a fé, e se obstinasse nessa incredulidade não seria mais católico, mas um herege. Deus concedeu o dom da infalibilidade ao Papa com o objetivo de que todos estejam certos e seguros da verdade que a Igreja ensina. A infalibilidade do Papa foi definida pela Igreja no Concílio Vaticano, e se alguém ousasse contradizer essa definição, seria herege ou excomungado. A Igreja, ao definir que o Papa é infalível, não estabeleceu uma nova verdade de fé, mas apenas definiu para se opor a novos erros que a infalibilidade do Papa contida na Sagrada Escritura e na tradição é uma verdade revelada por Deus e, portanto, deve ser crida como dogma ou artigo de fé. Todo católico deve reconhecer o Papa como Pai, Pastor e Mestre universal e deve estar unido a ele de mente e coração. Depois do Papa, por instituição divina, as figuras mais veneradas na Igreja são os bispos. Os bispos são pastores dos fiéis, estabelecidos pelo Espírito Santo para governar a Igreja de Deus, nas sedes que lhes foram confiadas, sob a dependência do Pontífice Romano. O bispo, em sua diocese, é o pastor legítimo, é o pai, o mestre e o superior de todos os fiéis, eclesiásticos leigos que pertencem à mesma diocese. O bispo é chamado pastor legítimo porque o poder que tem para governar os fiéis da sua diocese lhe foi conferido segundo as normas e as leis da Igreja. O Papa é sucessor de São Pedro e os bispos são sucessores dos apóstolos no que diz respeito ao governo ordinário da Igreja. Todo o fiel eclesiástico leigo deve permanecer unido em espírito e coração a seu bispo, que está em graça e comunhão com a sé católica.
Todo fiel eclesiástico deve respeitar, amar e honrar seu bispo e prestar-lhe obediência em tudo que se refere ao bem das almas e ao governo espiritual da diocese. Os auxiliares dos bispos na cura das almas são os sacerdotes e, principalmente, os párocos.